pessoal! Hoje vamos falar sobre as plantas e conhecer um pouco mais. Ciclo de vida das plantas. O primeiro estágio é a germinação, onde a planta emerge a partir de uma semente e começa a crescer. Durante esse estágio, a planta desenvolve raízes para absorver água e nutrientes do solo, bem como caules e folhas para realizar a fotossíntese. O segundo estágio é o crescimento, onde a planta continua a se desenvolver e aumentar em tamanho. Durante esse estágio, a planta produz mais folhas, caules e raízes, e pode começar a produzir flores. O terceiro estágio é a reprodução, onde a planta produz flores e sementes. As flores são responsáveis pela produção de gametas, que são células reprodutivas. A polinização ocorre quando o pólen das flores é transferido para o estigma, permitindo a fertilização e a formação de sementes. O último estágio é a morte, onde a planta envelhece e eventualmente morre. Durante esse estágio, as partes da planta começam a murchar e secar, e a planta não é mais capaz de realizar suas funções vitais. É importante ressaltar que o ciclo de vida das plantas pode variar dependendo da espécie e das condições ambientais. Algumas plantas podem ter ciclos de vida mais curtos, enquanto outras podem viver por muitos anos. Germinação. A germinação é o processo pelo qual uma planta emerge a partir de uma semente e começa a crescer. Esse estágio é crucial para o início da vida de uma planta. Tudo começa quando uma semente é colocada em condições adequadas para germinar, como umidade, temperatura adequada e presença de oxigênio. A semente absorve água através de sua casca externa, o que desencadeia uma série de reações bioquímicas internas. À medida que a semente absorve água, ela inicia o processo de hidratação, fazendo com que a casca se expanda e se rompa. A partir desse ponto, a radícula, que é a primeira raiz da planta, emerge da semente e começa a crescer em direção ao solo. A radícula é responsável por absorver água e nutrientes do solo. Simultaneamente, o caule embrionário começa a se desenvolver e crescer acima do solo. Ele é responsável por fornecer suporte estrutural à planta e transportar água e nutrientes para as partes superiores. À medida que o caule cresce, as primeiras folhas, chamadas de cotilédones, também começam a se formar. Os cotilédones são responsáveis por fornecer nutrientes à planta até que ela seja capaz de realizar a fotossíntese por conta própria. Conforme a planta continua a crescer, mais raízes, caules e folhas se desenvolvem. A planta se torna mais independente dos nutrientes armazenados nos cotilédones e começa a realizar a fotossíntese, produzindo seu próprio alimento através da absorção de luz solar, dióxido de carbono e água. Esse estágio de germinação é crucial para o crescimento e desenvolvimento saudável da planta. À medida que a planta amadurece, ela entra nos estágios subsequentes do ciclo de vida, como crescimento, reprodução e eventualmente a morte. Reprodução. A reprodução das plantas é um processo fundamental para a continuidade da espécie. Existem dois principais métodos de reprodução nas plantas: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, a planta é capaz de se reproduzir sem a necessidade de gametas ou fertilização. Nesse processo, uma parte da planta, como um caule, folha ou raiz, é capaz de se desenvolver e formar uma nova planta geneticamente idêntica à planta-mãe. Isso ocorre através de processos como a divisão celular, brotamento ou formação de estruturas especializadas, como estolhos ou bulbos. A reprodução assexuada permite que as plantas se multipliquem rapidamente e colonizem novos ambientes, mas não há diversidade genética entre as plantas resultantes. Já na reprodução sexuada, as plantas produzem gametas, que são células reprodutivas especializadas. As plantas possuem órgãos reprodutivos como flores, que são responsáveis pela produção de gametas. As flores contêm órgãos masculinos como os estames, que produzem pólen, e órgãos femininos como o pestilo, que contém o estigma, o estilo e o ovário. A polinização ocorre quando o pólen é transferido para o estigma, seja por agentes polinizadores, como insetos, vento ou até mesmo a própria planta. O pólen então viaja pelo estilete até o ovário, onde ocorre a fertilização, resultando na formação de sementes. As sementes contêm a combinação genética de ambos os pais e são dispersas para outros locais, onde podem germinar e dar origem a uma nova planta. A reprodução sexuada permite a variabilidade genética nas plantas, o que é importante para a adaptação a diferentes ambientes e para a evolução da espécie. Além disso, a reprodução sexuada também pode envolver a polinização cruzada, onde o pólen de uma planta é transferido para outra planta da mesma espécie, promovendo ainda mais diversidade genética.
É importante ressaltar que o processo de reprodução das plantas pode variar entre diferentes espécies e grupos de plantas, mas esses são os principais conceitos envolvidos na reprodução das plantas. Morte. A morte das plantas é um estágio natural do ciclo de vida, onde a planta envelhece e eventualmente morre. Durante esse estágio, ocorrem uma série de processos fisiológicos e morfológicos. À medida que a planta envelhece, suas células começam a perder a capacidade de se dividir e se regenerar. Isso leva ao enfraquecimento gradual da planta e à redução de suas funções vitais. As partes da planta, como folhas, caules e flores, começam a murchar e secar devido à diminuição da atividade metabólica. Durante a morte das plantas, ocorrem processos como a senescência, que é o envelhecimento celular e a deterioração dos tecidos. A senescência é acompanhada pela degradação de clorofila, pigmento responsável pela cor verde das plantas, resultando em mudanças de cor nas folhas. Além disso, a planta pode sofrer com a falta de nutrientes, água e luz solar adequados, o que contribui para seu declínio e morte. A ausência de cuidados adequados, como irrigação adequada e controle de pragas e doenças, também pode acelerar o processo de morte das plantas. É importante ressaltar que o tempo e os fatores que levam à morte das plantas podem variar dependendo da espécie, condições ambientais e cuidados recebidos. Vários fatores podem levar uma planta à morte. Alguns dos principais fatores incluem: 1. Falta de água. A falta de água adequada pode levar à desidratação da planta, resultando em murchamento e eventual morte. 2. Excesso de água. Por outro lado, o excesso de água pode levar ao apodrecimento das raízes e à falta de oxigênio, o que também pode levar à morte da planta. 3. Falta de luz solar. A luz solar é essencial para a fotossíntese, o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. A falta de luz solar adequada pode enfraquecer a planta e eventualmente levá-la à morte. 4. Temperaturas extremas. Temperaturas muito altas ou muito baixas podem ser prejudiciais às plantas. O estresse térmico pode danificar os tecidos da planta e afetar seu crescimento e desenvolvimento. 5. Doenças e pragas. As plantas estão sujeitas a várias doenças causadas por fungos, bactérias e vírus, bem como a ataques de pragas como insetos e ácaros. Esses organismos podem enfraquecer a planta e, se não forem controlados, podem levar à sua morte. 6. Solo inadequado. O solo inadequado em termos de nutrientes, pH e drenagem pode afetar negativamente o crescimento e a saúde das plantas, levando à sua morte. É importante fornecer às plantas as condições adequadas de água, luz, temperatura e solo, além de protegê-las contra doenças e pragas, a fim de promover sua saúde e sobrevivência. As plantas de diferentes ambientes. As plantas em ambientes desérticos frequentemente desenvolvem adaptações para sobreviver em condições de escassez de água. Algumas dessas adaptações incluem folhas com pouca superfície e ocasionalmente espinhos para reduzir a perda de água por transpiração. Algumas plantas armazenam água em seus tecidos para períodos de seca prolongada. Em florestas tropicais, onde a competição por luz é intensa, as plantas frequentemente desenvolvem folhas grandes para capturar o máximo de luz solar possível. Além disso, algumas plantas têm raízes superficiais e amplas para absorver nutrientes da matéria orgânica em decomposição no solo. Já as plantas aquáticas desenvolvem adaptações como raízes especializadas capazes de absorver nutrientes diretamente da água. Estas plantas frequentemente possuem tecidos especializados para fornecer flutuação, para que possam permanecer à tona e captar a luz do sol para a fotossíntese. Essas são apenas algumas das muitas adaptações que as plantas desenvolvem em resposta aos desafios de seus ambientes específicos. Partes das plantas e suas funções. Raízes. As raízes, normalmente localizadas abaixo do solo, têm várias funções. Elas ancoram a planta no solo, absorvem água e nutrientes essenciais como nitrogênio, fósforo e potássio. Além disso, algumas plantas armazenam reservas de nutrientes nas raízes para períodos de escassez. Caule. O caule suporta a estrutura da planta, fornecendo um caminho para a circulação de água e nutrientes das raízes para as folhas e vice-versa. Em muitas plantas, o caule também é o local onde ocorre a fotossíntese. Folhas. As folhas são responsáveis pela captura da luz solar para a fotossíntese, um processo pelo qual as plantas convertem a energia solar em energia química. Elas também realizam a troca gasosa, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Flores. As flores têm a função de reprodução das plantas.
Elas produzem néctar para atrair polinizadores, como abelhas ou borboletas, e contêm estruturas reprodutivas, como estigma, pestilo e estames. Frutos sementes. Após a polinização, as flores se desenvolvem para formar frutos que contêm sementes. As sementes têm a função de reprodução e propagação da planta. Elas são dispersadas por vários mecanismos, como vento, água, animais ou até mesmo explosão. Essas são as partes principais de uma planta, cada uma desempenhando um papel crucial em seu crescimento, desenvolvimento e reprodução. Fotossíntese. A fotossíntese é um processo realizado por plantas, algas e algumas bactérias que convertem a energia solar em energia química, na forma de açúcares. Esse processo é essencial para a vida no planeta, pois é responsável pela produção de oxigênio e pelo fornecimento de alimentos para os seres vivos. A fotossíntese ocorre nas células especiais das plantas, chamadas de cloroplastos. Essas estruturas contêm pigmentos, sendo o principal deles a clorofila, que captura a energia da luz solar. O processo de fotossíntese pode ser dividido em duas etapas principais, a fase luminosa e a fase escura. Fase luminosa. Essa etapa ocorre nos tilacoides dos cloroplastos e envolve a absorção de luz solar. A energia luminosa é capturada pela clorofila e utilizada para quebrar moléculas de água, liberando o gás oxigênio e produzindo NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, e ATP, adenosina trifosfato, como formas de armazenamento de energia. Fase escura. Essa etapa ocorre no estroma dos cloroplastos e utiliza os produtos da fase luminosa, ou seja, o NAD e o ATP, para converter o dióxido de carbono, CO2, em glicose. Esse processo é conhecido como fixação do carbono. A função da fotossíntese para as plantas é a produção de alimentos. A glicose produzida durante o processo de fotossíntese é utilizada como fonte de energia para a planta crescer, desenvolver-se e reproduzir-se. Além disso, parte da glicose é convertida em amido e armazenada nas folhas, caules e raízes das plantas como reserva energética. Para o ambiente, a fotossíntese desempenha um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. Durante o processo, as plantas consomem dióxido de carbono e liberam oxigênio, que é essencial para a respiração de outros seres vivos, incluindo os humanos. O oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado na atmosfera, promovendo a renovação do ar e garantindo a disponibilidade de oxigênio para todos os organismos que necessitam dele. Além disso, a fotossíntese também é responsável pela captura do carbono presente na forma de CO2 na atmosfera. Isso auxilia na regulação do efeito estufa e na redução dos níveis de poluição atmosférica. Em resumo, a fotossíntese é um processo vital para as plantas, sendo essencial para a produção de alimentos e energia. Além disso, desempenha um papel fundamental na regulação do equilíbrio do oxigênio e do dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para a manutenção da vida na Terra. O papel da conservação no ciclo de vida das plantas, preservando espécies e habitats para a continuidade da diversidade vegetal. Diante da importância das plantas em nossas vidas, é essencial que nos dediquemos à sua conservação. A preservação de espécies e habitats é fundamental para garantir a continuidade do ciclo de vida das plantas e a manutenção da diversidade vegetal. Cada planta é única e insubstituível, e cabe a nós protegê-las e valorizá-las como verdadeiros tesouros da natureza. Em suma, o ciclo de vida das plantas é uma jornada repleta de encantamento e magia. Compreender e valorizar esse ciclo nos permite enxergar a grandiosidade da natureza e a importância das plantas em nossas vidas. Que possamos cultivar esse amor pelas plantas e contribuir para a preservação desse ciclo tão especial. Mitos e verdades. Mito verdade. As plantas nascem a partir de sementes verdadeiro. A maioria das plantas começa seu ciclo de vida a partir de uma semente, que contém o embrião da planta. As plantas crescem apenas na primavera. Mito. Embora algumas plantas tenham um crescimento mais acelerado na primavera, muitas espécies podem crescer durante todo o ano, dependendo das condições de luz, água e temperatura. Todas as plantas produzem flores. Mito. Nem todas as plantas produzem flores. Existem plantas que se reproduzem através de esporos como samambaias, musgos e fungos. As plantas morrem após produzirem frutos. Mito. Nem todas as plantas morrem após produzirem frutos. Algumas plantas perenes, como árvores frutíferas, podem continuar vivas por muitos anos mesmo após produzirem frutos. Curiosidades. As plantas começam sua vida a partir de uma semente, que contém todas as informações genéticas necessárias para o desenvolvimento da planta. Quando a semente encontra condições favoráveis como umidade e temperatura adequadas, ela começa a germinar.
A primeira parte a surgir é a raiz, que irá se fixar no solo e absorver água e nutrientes. Após a raiz surge o caule, que irá sustentar a planta e transportar água e nutrientes da raiz para as outras partes. As folhas são essenciais para a fotossíntese, processo em que a planta utiliza a energia do sol para produzir seu próprio alimento, transformando água e dióxido de carbono em açúcares. Com o tempo, a planta começa a produzir flores. As flores têm como função atrair polinizadores como abelhas e borboletas, que irão ajudar na reprodução da planta. A fecundação ocorre quando o pólen das flores chega ao estigma, parte feminina da flor. Isso resulta na formação de sementes, que serão dispersadas pelo vento, água ou animais. Após a dispersão das sementes, algumas delas encontrarão condições adequadas para germinar e dar início a um novo ciclo de vida. O ciclo de vida de uma planta pode variar de espécie para espécie. Algumas plantas têm ciclos de vida curtos, enquanto outras podem viver por décadas. As plantas desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, fornecendo alimento e abrigo para diversas espécies de animais. Além disso, as plantas também são responsáveis pela produção de oxigênio, através da fotossíntese, o que é essencial para a vida na Terra. Definições: planta: organismo vivo que pertence ao reino vegetal e realiza fotossíntese para obter energia. Ciclo de vida: sequência de fases pelas quais um organismo passa desde o nascimento até a reprodução e morte. Germinação: processo em que a semente se desenvolve e se transforma em uma planta jovem. Plântula: estágio inicial da planta após a germinação, caracterizado pela presença de raízes, caule e folhas em desenvolvimento. Crescimento: aumento do tamanho e desenvolvimento das estruturas da planta, como raízes, caule e folhas. Fotossíntese: processo em que as plantas usam a luz solar para converter dióxido de carbono e água em oxigênio e glicose, produzindo energia para seu crescimento. Floração: fase do ciclo de vida da planta em que ela produz flores, geralmente associadas à reprodução. Polinização: transferência de pólen das partes masculinas para as partes femininas da flor, permitindo a fertilização e formação de sementes. Frutificação: processo em que o ovário da flor se desenvolve em fruto, protegendo as sementes formadas após a polinização. Reprodução: processo pelo qual as plantas produzem descendentes, seja por meio de sementes ou outros mecanismos, como estacas ou bulbos. Maturidade: estágio da planta em que ela atinge seu tamanho máximo e está pronta para reproduzir-se. Senescência: fase final do ciclo de vida da planta, caracterizada pelo envelhecimento e declínio das funções vitais. Mortalidade: morte da planta encerrando seu ciclo de vida. Finalizando: cultivar plantas em casa é uma ação benéfica para a sua saúde. Algumas delas purificam o ar, removendo poluentes como formaldeído e benzeno. Um ar mais limpo ajuda a diminuir o número de doenças respiratórias. No entanto, para que as plantas estejam vivas e saudáveis, é essencial cuidar delas diariamente. Aqui estão algumas dicas para ajudar a preservar suas plantas. Escolha o pote vaso certo. Verifique se o vaso é adequado para o tamanho das raízes da planta. Se as raízes estiverem visíveis ou envolverem todo o interior do vaso, é hora de replantar. Escolha um vaso maior do que o anterior e certifique-se de que ele possui um furo na parte inferior para a drenagem. Faça uma babá. Às vezes, você precisará deixar sua planta sozinha por 1 ou 2 dias, por exemplo, durante uma viagem de fim de semana. Para garantir que sua planta receba água, use uma garrafa de vinho vazia. Faça um pequeno buraco na rolha e encha a garrafa com água. Coloque a garrafa de cabeça para baixo no solo onde sua planta está localizada. Isso fornecerá água suficiente por até 2 semanas. Mantenha a planta úmida. Se você mora em um lugar com pouca umidade, coloque uma panela rasa cheia de cascalhos sob a planta e adicione um pouco de água. A evaporação da água aumentará a umidade ao redor da planta. Em climas extremamente secos, considere usar um umidificador. Teste a luz. Se sua planta não estiver saudável, experimente diferentes janelas e salas para encontrar o local ideal. Tenha cuidado ao mover a planta de um lugar com pouca luz para um com alta intensidade de luz, pois as folhas podem queimar. Lembre-se de que as plantas são benéficas para o bem-estar da sua casa e do meio ambiente, mas nem sempre duram muito. Cuide delas com carinho. Por hoje é só, mas procure saber mais sobre as plantas, seu desenvolvimento e sua importância para a vida em nosso planeta. Até breve!